Boa noite, irmãos, boa noite. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de teologia. Hoje estudaremos os elementos da pedagogia. Então, vamos estudar os elementos da pedagogia. E antes de começar a leitura, eu quero dizer que é muito importante estudarmos com dedicação a palavra de Deus, para aprendermos melhor, aprendermos mais e assim poder ensinar às outras pessoas. A palavra de Deus e o seu ensinamento é de alta responsabilidade, porque ensinando direito a palavra de Deus, a pessoa que aprender receberá, se ela obedecer, receberá a vida eterna. Então é um conhecimento muito importante, é um conhecimento muito valioso. E aqui está a base do que temos que ensinar, a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Vou começar a leitura. E diz assim: o termo pedagogia, em sentido lato, diz respeito aos conhecimentos que abrigam o que chamamos de saberes da área da educação. Como a filosofia da educação, a didática e a própria pedagogia, tomada em sentido estrito. A pedagogia utiliza todos os recursos e técnicas de ensino e aprendizagem para alcançar o educando. Em resumo, a pedagogia é a disciplina ou ciência que busca a reflexão sistemática e crítica do processo educativo. Tendo em vista a amplitude de sua abrangência, a pedagogia abrange diversas disciplinas que podem ser reunidas em 3 grupos básicos. Disciplinas filosóficas. Então, disciplinas filosóficas engloba história da educação, filosofia educacional e política educacional. Depois tem a outra que é disciplinas científicas. Aí engloba isso, psicologia de aprendizagem, psicologia do desenvolvimento, sociologia educacional, educação comparada e medidas educacionais. E a terceira é disciplinas técnico-pedagógicas. Disciplinas técnico-pedagógicas é outro grupo. Esse grupo engloba orientação educacional, didática, metodologia da pesquisa educacional e metodologias de ensino. Muito bem. Continuando a leitura. O avanço frenético da tecnologia exige dos educadores a formulação de sucessivas e constantes modificações nas propostas pedagógicas vigentes, bem como dos métodos de ensino. A educação é um fenômeno tipicamente humano. Os animais podem ser adestrados, mas só o homem pode ser educado. Então tá, aí fala assim, o Ministério do Ensino. O Ministério do Ensino e a aprendizagem devem ser considerados juntos, uma vez que a aprendizagem é o grande objetivo do ensino.
ensinar não é apenas transmitir conhecimentos, é fazer o aluno pensar por si mesmo. Para o professor cristão, ensinar é modificar a vida do aluno, levando o educando a uma entrega pessoal a Cristo e ao cultivo em sua vida do caráter de Cristo, alcançando a maturidade, chegando à estatura de varão perfeito. O professor cristão deve levar seus alunos ao desenvolverem suas mentes. Nesta sociedade pós-moderna em que vivemos, os cristãos são desafiados a construir uma contracultura e uma cosmovisão, conforme os paradigmas da Bíblia Sagrada. Agora outra parte, ensinando os alunos a buscar a contracultura cristã. Aí um escritor, eu acho, fala assim, Charles Colson, ele, referindo-se à educação moderna. Olha o que ele fala, o Charles Colson, se referindo à educação moderna. Ele diz: a rejeição da visão bíblica da queda elevada a métodos educacionais irreais e inexecutáveis que não se sensibilizam às necessidades de nossas crianças quanto à direção moral. Se a compreensão errônea da queda enfraqueceu a educação, o que dizer dos efeitos de uma doutrina errônea acerca da redenção? Então, só para ficar um pouquinho mais claro, irmãos, se a educação normal que as crianças recebem na escola, que é uma educação que não visa desenvolver o caráter das crianças, que não tem nenhum esforço em ensinar a palavra de Deus nas escolas, se isso já vem prejudicando as crianças, você imagina a gente ensinar de maneira errada a palavra de Deus? O quão isso é grave. Então nós temos que aprender corretamente a palavra de Deus para ensinar corretamente também. Muito cuidado com isso, irmãos. Então, vamos continuar a leitura. Aqui fala John Milton, o autor de O Paraíso Perdido, disse que a meta do aprendizado é construir as ruínas de nossos primeiros pais, é reconstruir. Então, esse autor aqui, o John Milton, autor de O Paraíso Perdido, disse que a meta do aprendizado é reconstruir as ruínas de nossos primeiros pais. Aqui eu entendo, irmãos, que a gente recebeu das escolas tradicionais uma educação muito defasada. Quando eu digo nós, eu me incluo nisso. 90% das pessoas, mais até, não receberam uma boa educação. E principalmente nas escolas não tem nenhum ensino a respeito da palavra de Deus, para orientar a pessoa a ter um bom caráter e obedecer os mandamentos sagrados do Senhor. Então, quando a gente vai educar segundo a palavra de Deus, a gente está reconstruindo as ruínas de nossos primeiros pais, daquela educação fraca que a gente recebeu nas escolas atualmente. Aí, seguindo a leitura, diz assim: como podemos ensinar nossos alunos a interpretar esta cultura decadente sob a ótica do Evangelho? Entendemos que pelo menos 4 importantes atitudes deverão ser observadas.
Primeira delas, conhecimento da Bíblia e de suas doutrinas. Então, a primeira é o conhecimento da Bíblia e suas doutrinas. Para o ensinador bíblico, as Escrituras não devem ser apenas conteúdo de ensino, mas carta de amor de Deus. A Bíblia é a voz de Deus em uma linguagem humana. É onde encontramos a vontade de Deus para as nossas vidas. Infelizmente, muitos desprezam a importância do estudo sistemático e analítico das Escrituras, servindo às igrejas um pão bolorento, ao invés de oferecer o pão novo, cozido nas brasas. O avivamento espiritual de que precisamos não virá se não for através da pregação e do ensino da palavra de Deus. Nestes dias de pluralismo e relativismo, os crentes são bombardeados por todo tipo de ideias falsas e conceitos que visam minar os valores morais que recebemos de Deus através das Escrituras. Por isso, o mestre bíblico necessita ter sólido conhecimento das doutrinas bíblicas. Entendemos que a oxiologia, ou os valores, dependem do conhecimento. Então, tem duas palavras difíceis aqui, então eu vou traduzir. Entendemos que os valores dependem do conhecimento. Então, temos que ter bom conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Depois, outra parte fala aqui sobre a compreensão da cultura em que vivemos. A cultura pós-modernista é essencialmente um desafio para os educadores cristãos. Então, essa cultura pós-moderna nos dá um grande desafio. É essencialmente um desafio. Quer dizer, uma coisa difícil para nós educadores cristãos. E caracteriza um tempo de declínio espiritual. Vocês veem só a gravidade dessa cultura pós-modernista? Além de ser muito difícil, de ser um desafio educar as pessoas na palavra de Deus, fazer evangelização. E isso, além disso, tem uma caracterização, essa cultura é caracterizada em um tempo de declínio espiritual. Nós sabemos que a palavra de Deus tinha que estar sempre crescendo, cada vez mais pessoas se convertendo, cada vez mais pessoas seguindo o caminho de Deus. Mas aqui no livro diz que, infelizmente, essa cultura é caracterizada por um tempo de declínio espiritual. Isso quer dizer que menos pessoas estão se voltando a Deus. Isso é grave, irmãos. Temos que nos preparar bem para reverter essa situação. E cada vez mais pessoas venham conhecer o evangelho verdadeiro e se converter a Cristo, recebendo a salvação das mãos do Deus Pai Todo-Poderoso. Muito bem, aí diz assim: para ser relevante nesse kairos, a igreja e educadores cristãos não devem apenas discernir as mudanças deste mundo, mas devem fazer frente a elas. O mundo pós-moderno possui
Aqui vamos ler sobre o que possui o mundo pós-moderno. O mundo pós-moderno possui filosofia humanista. O que é filosofia humanista? Aí diz assim, ó, depois do iluminismo, o homem passou a ser o centro de todas as coisas, pelo menos dentro da sua própria visão. A segunda parte aqui, ó, B, sociedade pluralista. Vamos ver o que fala a respeito disso. O que se tem em comum é a liberdade. Todo o dogmatismo é rejeitado, pois tudo é relativo. Cada um possui a sua verdade. Olha o perigo disso aqui. A outra parte, C. Ciência materialista. Que fala a respeito disso. Somente é válido o que pode ser experimentado no laboratório e provado pelos sentidos humanos. Então, tudo isso aqui está dentro desse mundo pós-moderno. Vida pessoal hedonista. Vida social hedonista, o homem entende que tudo aquilo que dá prazer e satisfaz deve ser procurado, não importando se é certo ou errado. Veja que perigo isso aí, que perigo. Essas pessoas têm que vir correndo para Jesus para achar salvação. A palavra de Deus diz que nem tudo que é bom faz bem. Então temos que fazer o que é correto pela palavra de Deus. Isso sim. Agora a letra E diz assim, visão pragmática. Visão pragmática. Diz, o critério da verdade não é o parâmetro do certo ou do errado, mas sim o que funciona e dá certo. Olha o perigo desse mundo pós-moderno em que vivemos, hein? Vamos ter extremo cuidado para educar nossas crianças, porque a sociedade, se deixar para a sociedade educar, vão aprender o que não deve. Tá bem? Vamos ter extremo cuidado. Aí diz assim, o segredo da eficácia do ensino cristão. O segredo da eficácia do ensino cristão. E diz assim, o ensino da Bíblia é uma atividade fascinante. Entretanto, este ensino realmente torna-se eficaz quando o professor depende do Espírito Santo como fonte de poder e da palavra de Deus como verdade absoluta, usando o que melhor se tem aprendido sobre os métodos de ensinos. O ensino deve estar voltado para o aluno. O alvo do ensino não é o conteúdo, ou mesmo o professor, mas o aluno. Pois só assim o educando terá condições de explorar sua capacidade de autoaprendizagem, desenvolvendo suas potencialidades intelectuais e emocionais. Depois fala assim, ó, o ensino deve ser interativo. O ensino deve ser interativo. E diz assim, o aluno deve participar ativamente do processo ensino-aprendizagem, em vez de comportar-se passivamente, apenas recebendo informações. O pastor Antônio Gilberto diz que ensinar não é apenas ler ou falar diante de uma classe, mas, primeiro, despertar, motivar e interessar a mente do aluno
e, em seguida, dirigi-lo no processo de aprendizagem. Não pode haver real ensino sem aprendizagem por parte do aluno. Então, não é fácil ensinar. Temos que estar bem preparados. O ensino deve ser contextualizado. O ensino deve ser contextualizado. O conteúdo deve ser aplicado à realidade dos alunos. Os ensinamentos bíblicos têm que sair do campo teórico para o prático. Ou seja, os conteúdos de ensino devem despertar nos alunos motivação para mudança de comportamento. Nenhum ensinador cristão deverá limitar-se ao conteúdo de uma matéria de ensino, disposta em livro ou revista didática. Antes, deve ele, em sua prática docente, considerar suas próprias experiências de vida como singular fonte de material útil ao bom êxito do ensino. Que maravilha! Então é bom que o professor também coloque um pouco da sua vida ali, exponha um pouco da sua experiência pessoal quando estiver ensinando. Desta forma, o aluno vai ficar mais interessado e vai ser mais fácil explicar a matéria. Muito bom. Aqui diz, os livros que está lendo. Então, tu vai usar alguma coisa. Os livros que tu está lendo. As pessoas com quem se relaciona diariamente e cada experiência pessoal poderão construir excelentes materiais para auxiliá-lo na suprema tarefa de esclarecer a palavra de Deus a seus alunos. Apesar de o material didático especializado ser de suma importância, nunca deverá o mestre desperdiçar a oportunidade de enriquecer suas aulas com a sua prática de vida. Que maravilha! Agora, outra parte diz assim, o alvo e as finalidades do ensino cristão. Então, qual é o alvo e a finalidade do ensino cristão? Podemos afirmar que o grande objetivo do ensino das Escrituras é a transformação de vidas. Por intermédio do ensino do Evangelho, vidas e atitudes são mudadas. Sobre isso disse o evangelista D.L. Moody: a Bíblia não nos foi dada apenas para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar as nossas vidas. Glória a Deus, que maravilha! A evidência da eficácia do ensino não é simplesmente medida pelo quanto se pode transmitir, mas pela transformação dos discípulos. À medida que aprendem a palavra de Deus, então, a eficiência não é o quanto eles aprenderam, mas o quanto a palavra de Deus mudou a vida deles. O ensino da palavra de Deus é o principal instrumento para a maturidade cristã. Então, conforme a pessoa vai aprendendo a palavra de Deus, vai aumentando a maturidade cristã, vai ficando mais maduro na fé.
Bom, a última folha da leitura diz assim: diante do exposto, do que a gente já leu, diante do exposto, o Ministério do Ensino possui duas finalidades principais: levar os crentes à maturidade espiritual, a qual se evidencia pela capacidade de cuidar de si mesmo e por assumir a responsabilidade de ministrar as necessidades dos outros. Michel Lawson diz que nós não atingimos o alvo do ensino cristão até que os discípulos de Cristo coerentemente façam escolhas morais corretas, até que eles fiquem interessados o bastante para pôr à prova suas escolhas de vida contra os padrões bíblicos. Maturidade cristã requer estabilidade teológica. Desta maneira, o objetivo da educação cristã é a transformação de uma consciência que orienta a conduta do cristão à luz da palavra de Deus. Que maravilha! Então, se a gente conseguir ensinar direito a palavra de Deus, o nosso êxito vai ser quando o aluno realmente se comportar como a palavra de Deus manda. Que maravilha! Glória a Deus! Até o século XVI, aí diz assim, até o século XVI, aprender era memorizar. A partir do século XVII, o educador cristão Sêmios considerou que aprender implica compreender, memorizar e aplicar. Hoje, entende-se que aprender é um processo lento, gradual e complexo. Envolve mudança de comportamento. Então, não é porque a pessoa leu que a outra aprendeu. Ela vai aprender realmente quando ela começar a colocar em prática a palavra. Por isso temos que ter muito esforço para ensinar. Porque tem que haver uma transformação. Senão a pessoa não aprendeu. Ela só ouviu o que você disse. Aí diz assim, para ver que é uma coisa complexa, né? E envolve mudança de comportamento. O processo de ensinar tem como consequência obrigatória o processo de aprender. Se o professor ensinou o aluno, e o aluno não aprendeu, não houve verdadeiro ensino. Que coisa forte, né? Isso, como é que eu vou dizer, coloca mais dificuldade ainda, porque às vezes a pessoa fala, o outro escuta, mas não aprendeu. Eu não sabia disso, eu aprendi agora aqui. Eu já tinha uma certa noção, porque tu vai ensinar um filho, tu só fala, entra num ouvido, sai pelo outro, e ele não pratica o que tu está falando, ele não está aprendendo corretamente. Aí o cara corrige, com o filho é pequeno, pá, ensina a fazer o que é certo, é verdade. E aqui fala então que para a gente ensinar, o outro tem que aprender. E para aprender, ele tem que ter uma transformação de vida. Não é só ouvir. Terminamos a leitura, agora vamos aos exercícios de fixação. Marque V para verdadeiro ou F para falso. Questão 1 diz assim: ensinar
é apenas transmitir conhecimentos? A 1 é falsa. Ensinar é mais do que isso. Questão 2. A evidência da eficácia do ensino é medida pelo quanto se pode transmitir? É falsa também. Vamos para a questão 3. Para o professor cristão, ensinar é modificar a vida do aluno? Essa sim. Marque V, verdadeira. Para o professor cristão, ensinar é modificar a vida do aluno. Questão 4. Ensinar pode ser apenas ler ou falar diante de uma classe? E aqui 4 é F, é falsa. 5. O aluno participa do processo de ensino. O aluno participa do processo de ensino, aprendizagem, recebendo informações e memorizando? Aqui F é falsa. Questão 6. O objetivo da educação cristã é a transformação de uma consciência que orienta a conduta do cristão à luz da palavra de Deus. Aqui sim, marque V, verdadeiro. Questão 7. O ensino da palavra de Deus é o principal instrumento para a maturidade cristã. 7, marque V, verdadeiro. O ensino da palavra de Deus é o principal instrumento para a maturidade cristã. Questão 8. Para o ensinador bíblico, as escrituras são apenas conteúdo de ensino? Que é falsa. 8 é falsa. Questão 9. Depois do iluminismo, o homem passou a ser o centro de todas as coisas? Aqui é verdade, mas isso aqui é verdade dentro do contexto que a gente está lendo. Tá? O centro de tudo sempre tem que ser Deus. Dentro do contexto da leitura aqui, V, verdadeiro. Questão 10. Para o ensinador cristão, é importante conhecer as doutrinas bíblicas e compreender a cultura atual? V, verdadeira. A 10, marque V, verdadeira. Correto. Bom, terminamos a aula de hoje. Deus abençoe a todos e até o próximo. Glória a Deus.